Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda! Muito bem-vindo ao episódio especial de aniversário do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O mês de julho é sempre muito especial aqui no podcast Outra Visão. É o mês que o podcast faz aniversário e agora de 3 anos. Julho também é o mês em que eu recebo os depoimentos dos entrevistados que participaram ao longo do último ano, entre julho de 2022 e julho de 2023. Eles contam suas experiências de participar no podcast Outra Visão, enviam sugestões e ideias para os próximos anos. Julho também é o mês em que eu consigo relembrar tudo o que foi produzido. Me divirto, dou risada, aprendo, me encanto e me emociono com as entrevistas realizadas. Completamos 3 anos com quase 15 mil reproduções e 136 assinantes no Spotify, quase 8 mil visualizações e mais de 5.500 visitas no site oficial www.podcastoutravisão.com, além de 379 seguidores no Instagram e 123 episódios publicados com pessoas em 14 países e em várias cidades no Brasil e no mundo. Nesse 3º ano, também lançamos oficialmente o canal no YouTube do podcast Outra Visão, que ainda é pequeno, mas já coloquei várias entrevistas antigas, inclusive todas a deste último ano. No YouTube da Outra Visão, os episódios ainda não têm vídeo das entrevistas. Ele é bem simples. Eu coloquei a capinha do episódio e o áudio original, mas aos poucos estou me preparando para futuramente também produzir algumas entrevistas com vídeo, a pedido de muita gente. Ao longo desses 3 anos, 124 pessoas carinhosamente aceitaram meu convite para uma entrevista descontraída, como um bate-papo, e dedicaram um pouco do seu tempo para falar comigo, contar as suas histórias, trajetórias pessoais e profissionais. Muito obrigado a todos os entrevistados que compartilharam suas experiências e memórias aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes em todo o mundo que nos prestigiam com a sua audiência em cada episódio. Quando iniciei o podcast Outra Visão em julho de 2020, durante o período de isolamento social e numa das fases mais críticas da pandemia do Covid-19, eu não imaginava chegar ao 3º ano com tantas entrevistas realizadas e seguindo em frente com a produção. Eu podia não imaginar, mas trabalhei para isso e continuarei. Talvez em outro ritmo de produção, acolhendo as sugestões que me enviam para seguir em frente, sobretudo fazendo com amor e alegria. Confesso que esse 3º ano de produção foi o mais difícil para mim, sobre vários aspectos, que vão desde conciliar a minha vida pessoal e profissional com a produção do podcast, como também conseguir agendar novas entrevistas, conciliar datas e horários e, de fato, publicar os novos episódios.
A paixão por produzir este podcast é tão grande que nem mesmo algumas recusas de entrevistas, dificuldades de contato ou um desânimo passageiro, que é normal, me fizeram ou me fazem desistir de produzir este podcast. Ao longo desse terceiro ano, eu não consegui manter o mesmo ritmo de gravação e publicação de episódios como nos anos anteriores, mas consegui produzir e publicar ao todo 21 novas entrevistas com pessoas incríveis. E é isso o que vale. A qualidade dos entrevistados é mais importante do que a quantidade de episódios publicados. E esse terceiro ano é a prova disso. Fiz entrevistas maravilhosas com pessoas que têm histórias incríveis de vida pessoal e profissional. Poder conversar e entrevistar pessoas por quem eu tenho carinho, admiração e respeito é uma coisa maravilhosa para mim. Poder entrevistar meus professores da época da escola e faculdade, meus amigos de infância contando seus trabalhos e projetos, conversar com amigos que você admira e respeita pelo talento e competência em suas atividades, são apenas alguns exemplos de como eu fico feliz em fazer este podcast. Eu aprendo muito e me emociono demais com as histórias contadas pelos meus entrevistados. É uma sensação muito boa esses contatos com pessoas tão especiais para mim, como também me reconectar com pessoas que não falava há tantos anos. Eu particularmente vejo um universo de tanta gente legal, bacana, inteligente, criativa, divertida, competente e talentosa para entrevistar e que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de contar a sua história, seja pessoal ou profissional, para um jornalista curioso como eu. Registrar as histórias dessas pessoas, contadas por elas mesmas, é a minha missão como jornalista. Meu papel é tentar ajudar o entrevistado e fazer da maneira mais agradável e interessante possível, para que a entrevista no podcast Outra Visão possa ficar eternizada e acessível a todos. E neste terceiro ano eu recebi 22 entrevistados que dedicaram um pouco do seu tempo para falar comigo, contar as suas histórias, trajetórias pessoais e profissionais. Foi incrível! Foram 22 entrevistados num total de 21 episódios, pois excepcionalmente, no episódio 106, recebi 2 pessoas, o casal de professores de português Léo e Isabel Ricino, que foram meus professores na escola e juntos contaram as suas histórias. Coincidentemente, o episódio foi ao ar próximo do casal celebrar 50 anos de casados, o que eu fiquei sabendo durante a entrevista. Foi um registro maravilhoso da história do casal e inesquecível. Ao longo desse terceiro ano, recebi entrevistados incríveis que estavam nas cidades de São Paulo, Cabedelo, que é uma cidade pertinho de João Pessoa, na Paraíba, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Brisbane, na Austrália, Campinas, Vinhedo e em Guildford, na Inglaterra. Agora o futuro. Olhar para frente, pensar e prospectar o futuro é um exercício que dá aquele friozinho na barriga por não saber o que está por vir, mas é o que de fato me motiva a seguir em frente. E é também a oportunidade certa para criar e inovar. Como podcast de entrevistas, meu desafio para o futuro é criar um formato novo, provavelmente incluindo vídeo em alguns episódios, mas que seja diferente, único e original, com a minha cara e a outra visão de sempre. Ao longo do próximo ano, eu vou testar novos formatos, pensar em novas dinâmicas de entrevistas, quem sabe criar especiais por temas com vários convidados,
mas mantendo também as tradicionais entrevistas individuais. Eu não sei, quem sabe, eu vou testar. Meu trabalho aqui no podcast, na maior parte do tempo, é muito solitário, embora eu sempre esteja em contato com pessoas em todo o mundo. Por isso, a interação com você, ouvinte, enviando sugestões, críticas, elogios e ideias é sempre muito bem-vinda para que eu possa produzir um podcast que seja legal para você ouvir. Canais para interagir comigo não faltam. Tem o site oficial, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, o próprio Spotify. Me escreva, vamos interagir. Quero ouvir você, ouvinte! Bom, pessoal, mas eu já falei demais, afinal, as estrelas desse podcast são os entrevistados, pois este é um espaço para ouvi-los. Só para relembrar, neste especial de aniversário, para celebrar os 3 anos do podcast Outra Visão, eu reuni depoimentos de todos os entrevistados que participaram ao longo do último ano para contarem suas experiências de participar no podcast. Nas últimas semanas, entrei em contato com todos e os convidei para enviarem uma mensagem em áudio e falarem da sua participação no programa, dando sugestões e ideias. E eu quero compartilhar com você, ouvinte, as mensagens que eu recebi das estrelas deste podcast, os entrevistados. É muito legal ouvir e ter o retorno de carinho e reconhecimento dos meus convidados. Vamos ouvir? Brenda Rocco, psicóloga de São Paulo. Poxa, nem sei como dizer a alegria que foi, o quão gostoso foi participar do podcast Outra Visão, Paulão. Confesso que deu aquele frio na barriga, porque como psicóloga sempre as entrevistas saem escritas, né? E falar ali, você fala, nossa, como é que vai ficar? E foi uma delícia, foi um bate-papo delicioso, perguntas super boas, inteligentes, gostosas, com bastante informação. E acho que de tudo você fala, ai, Breno, o que você mais gostou? Foi ouvir depois essa pegada muito rádio que o podcast Outra Visão traz. Realmente é uma outra visão, né, de podcast, é uma delícia. Eu que sou fã do rádio, eu me senti dentro da rádio, assim, achei o máximo. E só posso dizer assim, se você for convidado, participe, porque é uma rede muito boa, uma seleção impecável. E desde o momento do convite até o final é uma delícia toda a participação. Só tenho a agradecer. Olá, ouvinte do Outra Visão, eu sou a Carol Ronce e eu estou passando aqui hoje para contar como foi a minha experiência no Outra Visão. Em primeiro lugar, fiquei muito surpresa, muito alegre, porque eu não sou uma pessoa conhecida, então quando o Paulo me convidou para essa entrevista, eu achei super legal. A gente foi para lugares muito interessantes do passado. Fizemos aí uma retrospectiva, né, da minha vida, foi super legal. E eu espero que tenha alcançado aí o número de pessoas, maior número de pessoas, né? Para mim foi muito legal. Eu
relembrar da minha infância, relembrar do meu passado, né? Foi muito interessante e uma experiência que eu vou guardar para sempre, porque agora eu tenho no Spotify. Então, obrigada aí, Outra Visão, foi muito bacana e conte comigo sempre. Um beijão. Oi, eu sou Elissa Macis, estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em pleno inverno, está bem frio aqui hoje. Eu gostaria de agradecer ao Paulão. Eu fiz um podcast com ele, participei, fui convidada e foi muito importante para mim na época, né? Eu sou jornalista, a gente conversou bem focado no meu hobby, que a minha prática aí 3 vezes na semana, que é a corrida. E eu fiz 8 maratonas já e a gente falou um pouco sobre a minha trajetória, né? Que eu nunca tinha sido atleta na vida e comecei a me aventurar na corrida e hoje é uma terapia para mim, né? Virou meu esporte, onde eu encontro a minha turma, eu me sinto bem, ganho qualidade de vida e saúde, né? E foi muito importante ter participado desse podcast com o Paulão, porque foi bem na época pós-pandemia e eu não estava motivada na época, tinha até parado de correr. E foi o podcast dele que me deu o start, assim, para voltar, né? Depois do podcast que eu participei, que eu contei a minha história, que eu relembrei todas as minhas conquistas na corrida, né? Que também são conquistas de vida, né, para mim. E que tudo melhora, inclusive o trabalho, além de saúde, tudo. O esporte é transformador, né? Foi depois desse podcast que eu voltei à ativa, né? Ainda não como antes, né? Que antes eu estava em outros momentos de vida, outros tipos de trabalho, eu tinha um pouco mais de tempo livre, ainda não estou como antes, participando de muitas provas, mas eu voltei a ter a minha vida ativa. A corrida me proporciona, assim, coisas maravilhosas. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Paulão por esse convite. Fiquei muito honrada de participar do podcast Outra Visão. E estou aí para o que der e vier, para próximos episódios, quando necessário. E que todos escutem, né? Tem muitos depoimentos maravilhosos também de pessoas diversas, com histórias incríveis e diferentes. Parabéns, Paulão, mais uma vez. O Brasil é o país, saiu uma pesquisa recente, que mais consome podcast no mundo. Então, é um meio de mídia, né? Um meio de consumir agora notícias, né, importantes e que bem atual para o nosso mundo, né? Da correria do dia a dia, que você pode estar fazendo uma corrida na esteira e estar escutando, ou mesmo, né, no seu fonezinho correndo na rua, ou qualquer outro tipo de esporte. Não te impede de estar aí ouvindo notícias interessantes e participando de debates importantes, de agendas, inclusive mundiais, né? De tantos temas importantes da nossa atualidade, estão aí espalhados em todos os podcasts por aí, como o podcast da Outra Visão. Meu caro Paulo Cunha, aqui é o professor Léo Ricino, falando também em nome da Isabel Ricino. Nós dois fizemos um podcast aí com você e ficamos muito felizes. Estou falando, olha só, nesse momento na cidade do Porto, na rua Santa Catarina aqui. Você sabe como eu sofro, né, Paulo? Todo ano eu tenho de vir acompanhar a Isabel, que é portuguesa, aqui em Portugal. Muito bem. A experiência de participar do podcast Outra Visão foi excelente, foi maravilhosa. Nós nos sentimos muito bem e honrados com o seu convite e com a nossa participação. Enfim, foi realmente muito bom. Vários amigos viram, vários ex-alunos entraram em contato conosco. Ficamos realmente muito satisfeitos com a repercussão. E, olha, se você me chamar para outro e chamar a Isabel, a gente vai correndo, tá bom? Um grande abraço, sucesso sempre, torcendo sempre por você e família. Um abração.
aqui é a Fernanda Muller, de São Paulo, nadadora. Participei do podcast Outra Visão, contando um pouquinho da minha história de vida, muito focada no meu envolvimento com a natação. E foi super bacana, porque acabou sendo um registro muito legal para eu ter guardado. E foi interessante que eu tinha acabado de assumir a diretoria de natação do São Paulo Futebol Clube. Então foi muito bacana para as pessoas me conhecerem mais, conhecerem todo o meu envolvimento com o esporte. Tive vários feedbacks positivos da minha participação. Queria te dar os parabéns, Paulão, pelo trabalho desses 3 anos de podcast e desejar vida longa ao podcast Outra Visão. Um beijo! Olá, e aqui é a Silvana Canal, sou jornalista e assessora de imprensa em Foz do Iguaçu. Eu trabalho muitos anos com o setor de turismo e também há muitos anos eu conheço o Paulo, que tem sempre desenvolvido um excelente trabalho para o setor em todo o Brasil. Tive o prazer de já participar de um podcast dele, e durante muito tempo, muitos minutos desse podcast, a gente conversou muito sobre o turismo aqui da fronteira do sul do Brasil. Também conversamos sobre a hotelaria, que é muito importante, as novidades, os 3 países do qual a gente faz a divisa aqui em Foz do Iguaçu, né, que é Brasil, Paraguai e Argentina. Eu quero dizer que o podcast e o Paulo fazem uma grande diferença quando se trata na divulgação, bater esse papo gostoso de troca de conhecimento, de experiências. Isso é muito bom. E eu desejo aí ao Paulo e que esse podcast continue por muito tempo, que o Outra Visão possa atingir muitos e muitos anos, e que eu estou sempre à disposição aqui para informações, trocas de conteúdos, e desejo a você, Paulo, super sucesso, muita alegria e que cada vez mais você se realize com o podcast Outra Visão. Parabéns! Fala, Paulão. Passando aqui uma mensagem para te parabenizar pelos 3 anos do seu podcast Outra Visão. É muito gostoso ouvir, ter feito parte dessa sua empreitada. Meu nome é André Foss, sou de São Paulo. Participei o ano passado, depois de ter voltado do Rally dos Sertões, o ano de comemorativo de 30 anos dos Sertões. Falamos sobre rally, sobre meus hobbies, o andar de moto, enfim. Foi um bate-papo bem leve e agradável. Esse ano estamos indo de novo e vamos ver se teremos mais uma chance, o sucesso que você está tendo, de falar de novo com você. Quem sabe fazer o podcast no YouTube também, um bate-papo ao vivo e a cores, mostrando imagens, essas coisas, ficaria legal também. Bom, Paulão, é isso aí. Sucesso para você, mais anos de vida à frente para você. Um grande abraço, Foz. Valeu! Olá, meus queridos ouvintes do podcast Outra Visão. Meu nome é Dario Ribeiro, eu moro em Brisbane, na Austrália. Brisbane é a cidade que vai sediar as Olimpíadas de 2032, então vocês devem ouvir falar bastante dessa cidade aí nos próximos 10 anos. E foi um prazer participar do podcast com o Paulo. O Paulo é um querido, super atencioso, foi super bacana contar um pouco da minha história, contar um pouco da história do forró aqui na Austrália, que é uma delícia. E eu espero que todos tenham gostado.
A repercussão que eu tive assim com os meus amigos e familiares foi ótima. Muitos acabaram conhecendo um pouco de mim, ou mais de mim, pelas histórias que eu contei no podcast, e acho que isso foi muito legal, tá bom? Queria deixar um abraço a todos. Obrigado de novo, Paulo. Obrigado ao podcast Outra Visão pela participação, pelo carinho e tudo mais. Muito obrigado. Beijo a todos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Cedrini, eu vivo no Rio de Janeiro e tive um prazer enorme de participar do podcast aí do meu amigo. Foi um sucesso, creio que muitos gostaram, eu pelo menos gostei muito. E continuo à disposição se algum dia eu puder ser útil e desejo muito sucesso para esses eventos que você aí efetua, que são de extrema importância para a história da nossa aviação, né? Mais uma vez, parabéns e obrigado por eu ter sido convidado. Ei, Paulão, aqui é a Dani Petroni, falando de São Paulo. Parabéns pelos 3 anos do podcast. Se você quer ouvir um papo bom e divertido com uma pessoa simpática, pode dar play, que o Paulão é pura simpatia para conversar com qualquer um dos convidados. Parabéns, Paulão! Aqui é o Valmir Salaro. Fui um dos entrevistados do podcast Outra Visão. Foi uma grande conversa, um verdadeiro bate-papo com o Paulão. Que privilégio poder contar e falar da minha vida como repórter de polícia depois de 45 anos de carreira. Me emocionei em alguns momentos, relembrei acertos e erros durante todo esse tempo, trabalhando em jornais, rádio e na TV, onde estou há 30 anos. Fui lembrando detalhes, passagens e momentos marcantes e tristes por viver em contato direto com a violência e a criminalidade no Brasil. São temas amargos e brutais que todos nós somos obrigados a conviver e viver num país tão violento. Mas esse não é o momento de falar sobre isso. O podcast está gravado para sempre. Agora é hora de comemorar mais um aniversário do Outra Visão. Sou um ouvinte constante e que venham mais e mais entrevistas para nos emocionar, alertar e aprender também. Muito obrigado e vida longa para o nosso Outra Visão. Paulão, eu adorei o seu convite para participar do podcast da Outra Visão. E sabe o que me chamou muita atenção quando eu ouvi? É muito legal a gente ver a história da gente contada por uma outra pessoa, né? E aí, quando você me fala que esse seu podcast é um grande exercício jornalístico, eu vi ali naquela reportagem um grande jornalista também, né? Quando você contou a minha história, assim, o jeito que eu te contei, o jeito que você narrou, isso me emocionou muito. Então eu adorei, eu quero te agradecer muito, a experiência, o papo foi uma delícia. E depois também, acho que tem também esse registro, né, da história da gente, isso é fundamental. Muito obrigada pela oportunidade, eu desejo vida longa ao podcast Outra Visão. Olá a todos, meu nome é Paulo Licati, estou falando da cidade de Vinhedo, São Paulo. Gostaria de deixar aqui os parabéns ao podcast Outra Visão, em especial ao Paulo Cunha, Paulão, pelo belo trabalho que vem realizando. A minha experiência em poder falar sobre a minha vida, a minha carreira, foi muito interessante. E depois, ouvindo o programa, descobri coisas que até eu mesmo não tinha percebido, né? E quando a gente fala, se sente à vontade para falar, às vezes a gente coloca tudo para fora e isso é muito bom. A repercussão que me deram, né, o feedback foi muito bacana, incentivadora para novos pilotos, né, para que sigam a carreira, para que estudem e que sigam seus sonhos. E da família também foi muito legal.
né, que às vezes as pessoas não sabem tudo da nossa vida, né, os detalhes, alguns detalhes, e com isso também a gente consegue passar. No fim, a visão da outra visão, né, do podcast é muito interessante. Então, eu queria agradecer ao Paulão e desejar que Deus o abençoe para que continue com esse trabalho maravilhoso. Sou Thelma Guimarães, autora, e moro em Campinas, São Paulo. Gostei muito de participar do podcast Outra Visão. O Paulo, com sua sensibilidade, me fez lembrar de fatos que estavam lá no peito, guardados há tanto tempo. Foi quase uma terapia literária, Paulão. Pude falar das dificuldades encontradas nesse meu processo da escrita e mais, também das alegrias em todas essas publicações. Esse registro foi especial para mim e espero voltar, viu, Paulo? O livro é sempre um assunto interminável. Muito obrigada por me acolher e acolher os meus livros. Um beijo, Paulo. Meu nome é Walid, estou falando de Guildford, na Inglaterra. Você é um cara formidável, meu amigo, muito bacana. A experiência de participar do podcast foi muito legal. Você deixa aí a gente muito à vontade. E o próprio trabalho é um propósito muito bacana também, esse seu projeto de entrevistar as pessoas que têm aí histórias boas para contar, que muitas vezes estão fora aí das mídias tradicionais, mas também que têm experiências incríveis aí para compartilhar. E como você até mesmo vinha falado, é um legado que a gente deixa, principalmente para nossa família, nossos filhos, nossa mãe, esposa, e uma história da nossa vida que fica aí contada, fica registrada de uma forma que fácil acesso e que a gente pode ir e voltar aí várias vezes. Então esse aspecto eu achei muito interessante. Como sugestão, talvez a gente conseguir ter um feedback do impacto que a entrevista teve. A gente sabe do nosso próprio ciclo de relacionamento, as pessoas que gostaram, que deram algum feedback pra gente positivo ou negativo. Mas talvez algum impacto que teve que você observou também, enfim, que a gente possa também saber de como está a nossa comunicação, né? Se a gente consegue, às vezes, acessar melhor os outros também, a opinião dos outros sobre o podcast ou a nossa entrevista de aspecto mais individual. Eu fiquei pensando também os dias de hoje que todo mundo quer fazer tudo muito rápido, né? E o tempo aí cada vez mais precioso. Se eventualmente uma duração de entrevista às vezes um pouco menor, não sei, uns 40 minutos, 50, poderia aí também atrair mais pessoas para ouvir o podcast. Mas é isso aí, meu amigo. Um grande abraço, feliz aniversário aí pro podcast e que você tenha vida longa, pessoal e profissional. Abração. Oi, Paulão, tudo bem? Não, eu acho que assim, de feedback que eu tenho é que foi muito legal, assim, participar. Eu gostei muito, é gostoso o podcast, porque essa possibilidade de falar de um jeito mais informal, mais à vontade, não ficar uma coisa tão técnica. Então eu achei super legal, a experiência foi ótima. Eu até queria ter depois que você me contasse como é que foi. Não sei se as pessoas ouviram, tal. A Lídia até me contou uns números aqui, achei legal.
se tem algum feedback também, mas eu achei ótimo. E depois eu fiquei intrigada, assim, quem que são as pessoas, assim, que se interessam, sabe? Porque eu tô muito acostumada, assim, tô mais acostumada, vamos dizer assim, a participar de atividades, assim, de comunicação, mas coisas mais técnicas que são voltadas, assim, para falar de nutrição, para falar da minha área específica, né, que é crononutrição, enfim. E aí você fez uma coisa que é muito gostoso, que é mesclar um pouco essa coisa da vida da pessoa, do que a pessoa está fazendo e a profissão, né? Que é algo que eu nunca tinha vivido. Então eu achei muito gostoso, a conversa foi ótima, mas por outro lado eu fiquei intrigada de falar, nossa, quem será que me interessa de ouvir assim, um pouco da minha história? Uma pessoa assim que acaba... Quem me conhece um pouco mais é por causa do trabalho, assim, não por causa da minha vida, mas assim, enfim, de outros pontos. Então eu achei, assim, é mais ou menos o que eu tenho para te falar. Mas eu acho que é um modelo bem legal, assim, um modelo diferente, como eu te disse, porque consegue dar uma mistura entre profissão e outros aspectos que também são correlacionados, vamos dizer assim, que fica, pelo menos para quem, no caso para mim, que estava ali na conversa, foi bacana demais, tá bom? Abraço para vocês aí, tudo de bom, bom final de semana. Olá, Paulão e ouvintes do podcast Outra Visão. Sou Vinícius Augustos, músico, saxofonista e flautista, e estou passando para dizer que eu adorei participar do podcast no episódio número 120. E eu desejo de coração vida longa ao podcast Outra Visão. Parabéns pelo trabalho, Paulo. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Valeu! Oi, parabéns, Paulo. Parabéns, Outra Visão, pelos 3 anos do podcast. Um projeto incrível. Eu tive a honra de ser convidada e fiz parte. Achei a entrevista muito bacana, uma abordagem diferente do que eu esperava e do que as pessoas esperavam. Foi um momento importante para nós nos 30 anos da Prefácio e também dos meus 60 anos, porque a abordagem da entrevista teve vieses pessoais. Eu pude falar de mim, das minhas preferências, da minha terra. A repercussão da entrevista foi incrível, as pessoas elogiaram muito e foi muito bacana. Estou guardando com muito carinho aqui a minha cópia, né? Até para o meu acervo pessoal, para minha família e para minha empresa aqui, a Prefácio. Obrigada, Paulo. Abraço. Paulo e ouvintes do podcast Outra Visão. Aqui é o Fábio Passalacqua. Participei aí algumas semanas do podcast. O Paulo me chamou para contar sobre o meu livro, meu lançamento, Céu de Aventuras, onde a gente viaja aí pelo Brasil, atravessando pelos aeroportos do nosso país, em todas as regiões. Foi um papo bem bacana, descontraído, e eu fiquei muito feliz de ter sido chamado e de ter participado em um episódio desse projeto tão bacana que o Paulo vem desenvolvendo aí há 3 anos. Parabéns pelo aniversário do Outra Visão. Olá, aqui é o Diego Ferreira. E eu tive a oportunidade incrível de gravar um episódio do podcast Outra Visão com o Paulo. E eu tô aqui para gravar essa mensagem de parabéns pelos 3 anos de existência do podcast Outra Visão. Eu quero compartilhar aqui com vocês que foi uma experiência incrível poder fazer parte desse podcast, dessa história. Foi uma conversa muito leve, muito produtiva e que com certeza levou um conteúdo muito importante para as pessoas. Então fica aqui o meu parabéns ao Paulo e a todos que participaram da história desse podcast incrível, que é mais uma iniciativa ótima aqui de Belo Horizonte. Parabéns!
muito obrigado a todos os convidados que enviaram mensagens. Eu adorei! É sempre incrível ouvir todos os depoimentos. Muito obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou até aqui este especial de aniversário de 3 anos do podcast Outra Visão. Entrevistas e boas histórias para ouvir. Um beijo! Tchau!